Guardiã das eleições. Eleições 2020. Horário de Brasília, você está ao vivo na Rádio Guardiã da Notícia, é música, informação, na palma da sua mão. Começando mais uma semana de muito bate-papo, muitas entrevistas, discutindo cidade, ouvindo opiniões. E você, já sabe, já está falando sobre eleições? Qual a cidade do futuro que você gostaria de viver? Hoje, eu recebo aqui em nossos estúdios da Rádio Guardiã da Notícia, ele que é pré-candidato a prefeito de Santo André, está no Partido Avante, Eric Eloy. Seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, telespectadores. Obrigado, Gabi, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Além da competência, neste momento que a gente vive no Brasil, a importância do seu trabalho em dividir com as pessoas as informações que realmente são muito importantes para que eles consigam ter uma tranquilidade e conseguir evitar esse pânico que a gente vive por conta da pandemia mundial. Exatamente. Você disse uma palavra exata, pânico da pandemia mundial, mas não quer dizer que os assuntos não tenham que ser pautados. E por isso, Eric, eu já começo te perguntando como é que foi a sua relação com a política? Como é que começou tudo isso, já que você é empresário? Gabi, na verdade, começou anterior à minha profissão, né? Eu, desde os 14 anos, milito no movimento estudantil, secundarista, depois no movimento universitário e um partido grande no Brasil, e aí sempre acompanhei todo o debate político regional, estadual e nacional. Sempre fiz questão de saber o que acontecia na minha cidade, até porque ganhar dinheiro não significa saber o que você vai fazer com ele. E isso é importante em todos os sentidos. A política é tudo, Gabi. Você foi ligado ao Partido dos Trabalhadores muitos anos, foi filiado. Como é que acabou essa história? Gabi, a gente precisa fazer reflexões na nossa vida e atualizar o cenário dos nossos projetos pessoais e dos projetos para nossa cidade o tempo inteiro. Eu acho que meu tempo no PT acabou, quando a gente percebe que a capacidade de fazer essa autocrítica e de reavaliar os caminhos, ela não se faz presente a nível de direção. Então, por conta disso, a gente acabou optando por seguir outros rumos e outros caminhos, Gabi. Como é que foi sua aproximação com o Partido Avante? Foi uma coisa meio que natural, porque eu conheço o presidente municipal e até queria agradecê-lo pessoalmente, né, o Evangelista, e a gente tem um cenário nacional que obriga todos os partidos que querem, que sonham em crescer, em fazer a diferença no Brasil, a terem candidaturas próprias, né? E o Evangelista, por ser um grande amigo de longa data, foi essa ponte, Gabi, para que me aproximasse do Avante aqui em Santo André. E qual a avaliação que você faz sobre o Partido Avante? É um partido que está crescendo muito, Gabi. Nós temos expectativas extremamente ambiciosas para essa eleição de 2020, né, que elegeu o máximo possível de vereadores pelo estado de São Paulo. Temos algumas capitais brasileiras que a gente vai disputar a eleição para valer, com perspectivas reais de ganhar. Então, é um partido que com certeza vai crescer muito no ABC, no estado de São Paulo e no Brasil, Gabi. E as ideologias políticas do Partido Avante, elas são diferentes do PT? Gabi, elas diferem muito da do PT. Eu acho que elas são muito mais atuais, muito mais conectadas com as necessidades da população, muito mais conectadas com as necessidades da economia, da política, o trabalho e a renda. São temas que permeiam diretamente o nosso dia a dia dentro do Avante. Então isso é muito, muito importante, Gabi. Um partido que está realmente no mundo real. Qual o tipo de política que você acredita para ter uma cidade melhor, para ter um mundo melhor? Gabi, eu acredito na ciência exata. A política é uma ciência exata. Se você tem uma cidade como Santo André, que está entre os 25 municípios mais importantes do país, em população, em geração de riqueza, e você tem todos os dados na mão e toma com esses dados as decisões acertadas, pensando sempre no hoje, no que a população precisa hoje para melhorar sua qualidade de vida, mas também pensando no futuro, como o último prefeito que fez esse planejamento aqui para a cidade, o Celso Daniel, pensou. E ele desenhou Santo André até 2020. Então este é um ano extremamente importante para a cidade, para que a gente tenha uma capacidade de gerenciar os recursos que são cada vez menores,
as demandas da população são cada vez maiores, as necessidades cada vez mais atuais e inovadoras, e a gente percebe que essa velha política e essas pessoas que conduzem essa velha política não conseguem entregar para a população os seus anseios. O político, ele pensa na eleição ou pensa numa geração? Ele pensa na eleição, Gabi, e esse é um grande desafio que a gente tem frente a todas as pessoas que discutem política hoje, que é desmitificar esse tema, colocar na cabeça da população que todo mundo faz política, querendo ou não faz política, e que a política não é esse bicho de 7 cabeças que a mídia planta, diz, e que todo mundo, em certa medida, tem que fazer política, porque senão a sua vida não vai melhorar. Você já disputou alguma eleição? Gabi, nunca disputei nenhuma eleição, mas eu participei de todas as eleições possíveis dos 16 anos até aqui, até os 39. Por que só agora você resolveu disputar uma eleição? Existe um vazio gigante de representatividade na população brasileira, na população do estado de São Paulo e em Santo André. Ou seja, as pessoas que estão disputando a eleição, que disputam a eleição historicamente, Gabi, elas não representam a maioria da população. A gente vê a maioria das pessoas não indo votar, a maioria das pessoas apáticas, as pessoas não acreditando nesses políticos que aí estão. Então, pensando nesse espaço, nesse vazio que surgiu, eu me coloquei à disposição, saí da minha zona de conforto, né, para fazer esse debate realmente onde as pessoas precisam, né? Tem uma capacidade gigante, uma audiência excluída gigante no Brasil, que precisa ser ouvida e representada. E por que não para o legislativo e já direto para o executivo? Gabi, o legislativo é, sem dúvida, uma parte muito importante da nossa política municipal, estadual e nacional. Porém, normalmente as pessoas que fazem a disputa do legislativo, elas são pessoas muito mais conservadoras, né? Elas pensam muito mais na questão do aprendizado. E por ter passado 24 anos num partido gigante, um dos maiores partidos do mundo e o maior da América Latina, sem dúvida, eu tive um aprendizado muito amplo no quesito eleições, disputas internas, disputas partidárias, sobre o legislativo. Mesmo não atuando, não sendo assessor ou trabalhando em um governo, eu acompanhei muito a evolução das políticas públicas nos últimos 20 anos do Brasil. E como a gente sabe que é muito difícil as pessoas participarem da política, se eu fosse disputar uma vaga no Legislativo de Santo André, certamente eu estaria ainda assim numa zona de conforto. Então eu decidi sair da zona de conforto e fazer um embate e debater as políticas no nível do executivo. Por conta disso eu não disputei a vaga de vereador, Gabi. Se você perder a eleição? Gabi, essa é a minha primeira eleição, né? Como a gente bem falou aqui, eu nunca disputei uma eleição, ou seja, eu nunca fui candidato. Essa experiência para mim é nova. Temos um dos maiores presidentes da República, né, o Lula, disputou 8 eleições até ser presidente. E ainda assim foi um dos maiores da história. Então, Gabi, essa é a minha primeira eleição. Diferente de alguns colegas adversários, né, que estão disputando talvez as suas últimas eleições, a gente está começando agora a nossa carreira. Então a gente vai ter muito que debater por muitos anos, se assim Deus permitir. Quais são os problemas que você avalia que são os principais gargalos aqui no município de Santo André? Gabi, a gente sem dúvida tem, segundo dados do Firjan, né, algumas dificuldades de investimento e de compromisso, de capacidade de pagamento de compromissos da cidade. Então isso compromete a nossa realidade e o nosso futuro. Mas também, Gabi, o que me preocupa muito é a educação de Santo André. A gente tem, se a gente for avaliar as quintas séries dos municípios, a gente empata com Diadema e a gente leva de goleada as nossas quintas séries de São Caetano e São Bernardo do Campo. Ou seja, a gente não tem hoje uma capacidade mínima de investimento para que a vida das pessoas melhore, mesmo tendo um bom IDH. Esse IDH construído pelas gestões passadas, como eu acabei de dizer, até 2020, 2000 exatamente. Então, se a gente não tem uma educação de qualidade, a gente está matando o futuro da nossa cidade e das nossas crianças. E se a gente não tem a capacidade de investimento no hoje, a gente está acabando com a qualidade de vida das pessoas. Lembrando que a nossa população vem empobrecendo muito, Gabi. 1/3 da população de Santo André vive com meio salário mínimo. E isso é uma realidade que a gente precisa alterar o quanto antes os rumos da política da cidade. Eric, além da educação, problemas de infraestrutura, problemas de saneamento básico, quais os outros gargalos que você avalia? Nós temos moradia, Gabi. 53% das áreas de Santo André são mananciais. Então as moradias são muito precárias.
né? Saneamento básico, como você bem disse, é muito ruim na cidade. Há muito tempo não há investimento nesse quesito. Isso influencia diretamente a qualidade da saúde. Então a gente vê, por exemplo, claro que é uma exceção, a gente já tinha falta de UTI antes da pandemia, mas se você parar para pensar, quando a gente fala em testagem em massa, significa que a gente vai tomar alguma ação pós a testagem, né? Então, testagem em massa numa população de 720 mil habitantes é algo, no mínimo, engraçado falar que você vai testar 30 ou 50 mil pessoas. Isso não é testagem em massa. Mas a pergunta é, se testou 5 mil pessoas, que já é um número respeitosamente considerável, quais são as ações que a gente vai fazer depois disso, né? Então, a saúde continua ruim, porque a gente não tem investimento em questões básicas, como, por exemplo, o saneamento, a qualidade da moradia, a alimentação. E aí, junto com a pandemia, a gente piora tudo isso. Piora a saúde hoje e no futuro e a condição de vida do nosso habitante. Você participou de governos passados? Gabi, diretamente de nenhum. Né? Você já ocupou algum cargo público como comissionado? Nunca também, Gabi. Porque eu sempre pensei da seguinte forma, eu sou enfermeiro de profissão, né? A partir do momento que você compõe um governo, você tem que concordar irrestritamente com todo tipo de pensamento e com as políticas executadas por aquele governo. E aí, nunca houve um consenso da minha parte nesse quesito, a ponto de eu dedicar e esperar a minha sobrevivência financeira da vivência política com outros quadros, com outras pessoas que são detentores de mandatos, né, tanto no parlamento quanto nos governos. Então, por conta disso, eu optei por nunca ocupar nenhum cargo público. E o que você acha da máquina pública? Você acha ela emparelhada, acha ela engessada, acredita numa redução da máquina? Gabi, a gente tem um desafio gigante, né? Qual que é o desafio gigante? É disputar uma eleição sem compromissos que sejam impagáveis. Então, a gente tem um número de comissionados extremamente desnecessários, pessoas que não produzem, pessoas que vivem ainda assim degradando a imagem do funcionalismo público. Estes sim que são as pessoas que fazem a máquina funcionar por bem ou por mal. Então, os serviços públicos em Santo André ainda são aceitáveis com base, né, nas outras cidades e outras regiões do país por conta do funcionalismo público. Então, eu tenho certeza, Gabi, que a gente disputando essa eleição com a leveza de um partido novo, sem compromisso com medalhões da política e sem prometer cargos e funções para pessoas que simplesmente não cumprem um papel, a gente vai deixar a máquina mais leve e vai liberar, por exemplo, capacidade de investimento na cidade. Como assim, medalhões da política? A gente tem pessoas, Gabi, que estão há 30 anos ocupando cargos públicos. Pessoas essas que não produzem riqueza nenhuma, apenas oneram o poder público, a prefeitura, os cofres públicos. Então você tem, em 4 anos, uma média de 100 milhões de reais que é gasto com esses cargos, com pessoas que entram 10 da manhã para trabalhar, que dão um bom dia, tomam um café e vão para a padaria meio-dia, depois do meio-dia não voltam mais para trabalhar. Então, se a gente pensar em cortar essas pessoas, que você estabelece esses compromissos na eleição, já nesse momento de disputa eleitoral. Você acaba pedindo apoio para um e prometendo um cargo de uma diretoria, um cargo de uma secretaria. E isso vai onerando os cofres públicos de forma extremamente incalculável. E a gente vive numa era da tecnologia, dos aplicativos. Com certeza, um governo moderno e atualizado vai ser muito mais econômico para a população. E aí a gente tem, por outro lado, uma massa em torno de 240 mil andreenses que vivem com R$600 por mês, que não têm acesso a uma internet, a uma comida, a uma moradia. Então, esse recurso economizado aí, Gabi, já nesse compromisso em não estabelecer compromissos com os medalhões da política, vai ser diretamente investido na vida dessas pessoas. Com quem você fará compromisso? Eu sei nos bastidores que você já anda conversando com o MDB. Há uma possível aliança entre vocês? Sim, a gente pode conversar e a gente deve conversar com todo mundo. Isso é o exercício natural da política. Porém, Gabi, essa conversa não pode significar o compromisso de onerar a população. Então, eu tenho uma relação muito boa com o Grilo, até queria parabenizá-lo pela colocação da pré-candidatura recentemente, com a desistência do Everson Dotto. Queria parabenizá-lo e dizer que é uma candidatura que tem muito a contribuir com a cidade, que acrescenta muito para Santo André,
tanto quanto a minha, né? E a gente tem conversado bastante porque a gente tem uma identidade de geração, a gente tem uma identidade de profissão, ele também é empresário. Então, Gabi, a gente tem que conversar com todo mundo, mas também converso com o seu João Avamileno, né? Converso com o Alex Arraes, queria mandar também aqui um abraço para os dois, para o seu João Avamileno e para o Alex Arraes. Isso é importante, né? O prefeito, ele precisa ser prefeito de todo mundo e ele precisa ser servidor de toda a população. Ele não pode ser simplesmente o chefe do executivo, sentar nessa cadeira e ficar 4 anos sem falar com ninguém. Então, acho que a oposição, a minoria que perder a eleição, a gente também tem que conversar com ela. E isso é o exercício natural, né, da democracia e da política. Você é nascido e criado aqui em Santo André. Você conhece a cidade toda? Você tem ela toda mapeada? Conhece cada canto, cada bairro? Conheço, Gabi. Não fui criado aqui em Santo André. Eu fui criado pela minha avó, um pedaço em Alagoas, em Rio Largo, e outro pedaço em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, né? Mas eu voltei para a cidade com 13 anos, comecei a trabalhar como engraxate na GM, e aí fui morar, né, em Cortiços, morei no Jardim Santo André, então eu conheço toda a cidade porque eu joguei bola na várzea, né? Então não sou tão velho, e todas as minhas relações, né, tanto militando no partido histórico que eu falei para você, foram com base em Santo André. Então coordenei campanhas de vereador, coordenador geral, fui coordenador de visual, coordenei campanhas de deputados estaduais, né, federais. Então, para vocês terem uma ideia, uma campanha de deputado federal chega a ter 72 dobradas quando a gente coordenou, né? Então isso me dá um conhecimento da cidade e dos atores da cidade muito privilegiado. Eu costumo dizer sempre que eu vivo, mesmo sendo empresário morando no Barra Assunção, no mundo real, né? Porque a gente tem que conviver com as pessoas das comunidades, porque são ali que estão nossas mãos de obra, são ali que a minha empregada mora, é ali que meus amigos do futebol moram. Então, se a gente não tiver consciência de como eles vivem, o que precisam, a gente não tem condição de forma alguma de representá-los. O que o morador de Santo André precisa? Gabi, com certeza ele precisa de desenvolvimento local, tanto para geração de trabalho e renda, quanto para o empreendedorismo. Então, por exemplo, uma crítica central que eu faço ao atual governo é gastar essa quantidade de reais em publicidade e gastar esses míseros reais no banco do povo. Então, a gente tem que elencar prioridades e entender que todo mundo vai ter que fazer sacrifício, não só a grande massa fazer sacrifício. Então, eu, graças a Deus, tenho uma condição boa, né? Tenho que entender que eu vou ter que fazer sacrifício para que a gente tenha o reflexo direto na segurança, na educação, na qualidade de vida, para que todo mundo que vive em Santo André tenha uma condição humana, real, de verdade. Qual é a cidade do futuro que você gostaria de viver? Gabi, eu gostaria de viver numa cidade que ela fosse polo de desenvolvimento tecnológico, né? Eu queria que a minha filha, que a sua filha, que os nossos filhos tivessem a condição de morar em Santo André e produzir para o mundo inteiro o que realmente tem valor no mundo, conhecimento e a tecnologia. Então, com certeza, para isso, a gente precisa entender que a nossa geração vai ser sacrificada e a geração que nos transcende vai ser a geração que a gente tem que investir para ter uma Santo André mais igual. E quando a gente for o idoso do amanhã, que o idoso é o jovem que deu certo, a gente vai ter uma saúde mais barata, porque a gente tem que ter uma saúde de média e baixa complexidade na cidade de qualidade para o andreense e a condição, se necessário, de ter como pagar um convênio de alta complexidade. Então isso é algo que eu sonho para Santo André, que eu sonho para mim, porque Santo André é o lugar que eu quero morrer. Ô Eric, quem que é você? Fala um pouquinho de você. Eu sou apaixonado por pessoas, Gabi, então por conta disso eu fiz enfermagem, né? Eu costumo dizer que esse contraponto da tecnologia, dos especialistas, onde os megabytes, onde os dados vão responder questões complexas que os especialistas demoram milhares de anos para adquirir o conhecimento, o enfermeiro que cuida da pessoa, que não cuida da doença, que não cuida do câncer, que não cuida do coração, ele não vai perder a sua atualidade, a sua importância na sociedade. Por quê? Porque ser humano, ser enfermeiro, é cuidar das pessoas nos momentos bons e nos momentos ruins. E o que é isso? É o conceito de dor. Então, a sua dor é muito diferente da minha. Eu posso não sentir a sua dor, mas eu devo ter a obrigação de ter empatia com ela. Então, o que eu sou? Eu sou alguém que fez enfermagem porque eu fui criado por uma avó que tinha diabetes. E aí eu fiz enfermagem para cuidar da minha avó.
E aí, quando a minha avó morre, eu percebo que a vida é uma sequência muito prática de números. Nasce, cresce, procria e morre. Então a gente deve ter gratidão e respeito por cada gesto que é feito pela gente, por cada pessoa que nos acolheu. E eu sei muito mais do que muitas pessoas que estão na minha condição social, porque como eu sou filho de uma mãe que foi largada com um filho mais velho com 3 anos, a gente dependeu muito de muitas pessoas. Moramos muito tempo de favor, então eu morei no Parque São Rafael, Parque das Flores, em São Paulo, depois eu morar na Santa Terezinha, fui em Graxate, lavador de autos. Então a minha história é uma história de pessoas que sabem que sem as pessoas, sem o ser humano, a gente não consegue fazer nada. Então, nesse momento de pandemia, mesmo eu não estando no grupo de risco, eu tenho um cuidado enorme quando eu vou conversar com as pessoas de não levar para elas o meu risco de contaminação. Não porque eu tenha medo de morrer ou de pegar, porque eu tenho consciência, pelo meu conhecimento, de que 80% da população mundial pegará o Covid. 80% pegará. Mas a gente sabe que os números, eles são extremamente alteráveis. Se a gente já não tinha UTI antes da pandemia, com a pandemia, como que a gente pode chegar nos números de 70% dos leitos de UTI ocupados? E as outras doenças? 400% dos infartos agudos do miocárdio levaram à morte esse ano no Brasil. Então não é só o Covid que morre, a gente morre de acidente de moto. Então eu sou um enfermeiro que pensa que servir as pessoas é o grande bem da nossa sociedade. Então a gente sabe que a gente vai morrer. Para que passar essa vida acumulando coisas? Por que não passar essa vida acumulando pessoas, relações, sentimentos? Então, Gabi, eu sou essa pessoa. Você é casado, tem filhos? Sou casado com a Kelly, minha primeira namorada desde os 14 anos. Sou pai da Ana Clara, uma mulher forte que, né, parece você e a minha esposa, porque ela foi criada para ser forte e independente. Então eu tenho orgulho de dizer, e acabo dizendo pouco, né, das duas, porque eu tenho certeza que se Deus assim decidir, que nesse momento eu não mais estarei aqui entre vocês, a minha esposa e a minha filha com certeza terão uma vida e uma consciência e uma condição de avançar sem nenhum problema. O Eric, qual é o lugar que você mais gosta de ir aqui em Santo André? Gabi, eu gosto muito de ir em Santa Terezinha. O que tem lá? Santa Terezinha tem uma praça, que é a Praça João Rosa, tem um clube de futebol, que é o Ouro Verde, tenho meus primos, meus amigos de infância, as conversas são sempre as mesmas. Quando eu chego lá, parece que eu tenho 15 anos. Então, foi lá que eu conheci a minha namorada e a minha esposa atual, foi lá que eu me formei no 2º grau, foi na igreja de Santa Terezinha que eu me casei, que eu batizei a minha filha, que eu sou da pastoral do batismo. Então, assim, Santa Terezinha, mesmo morando na Vila Assunção, é o lugar de Santo André que eu sou apaixonado. E qual é o lugar de Santo André que você não gosta e que você não vai? Que eu não gosto? Não tem, Gabi. Não tem um lugar que eu não goste e que eu não vá. Que eu vou menos, né, por conta da distância, mas eu acabei indo mais por conta da pré-candidatura de prefeito, é no Parque Miami. Né? Então, por que você não vai, Eric? Por conta do difícil acesso, né? Por conta da dificuldade de iluminação de um certo horário, então você acaba evitando ir, né? Mas os outros lugares eu vou bastante. Hoje o lugar que eu mais vou são comunidades. E o que você não gosta na cidade? Gabi, eu não gosto de uma massa que aparelhou, e que muitos deles eu converso bastante, que aparelhou a prefeitura e acha que, independente do governo, de esquerda, de direita, do partido A, B ou C, né, que o cargo de comissão é patrimônio dessas pessoas. Então eu não gosto, né, desse tipo de coisa que acontece em Santo André. Por conta disso, eu acho que a gente tem que fazer esse debate, de renovar, de colocar pessoas novas, de mudar o máximo possível dessas pessoas que fazem da Prefeitura de Santo André, do patrimônio coletivo, do bem comum, algo para se locupletar, para construir patrimônio para a família, para sustentar famílias a gerações. Então isso que eu não gosto. Muito bem, esse é Eric Eloy, pré-candidato a prefeito de Santo André pelo Partido Avante. Você está sintonizado na Rádio Guardiã da Notícia, é música e informação na palma da sua mão. Olha só, nós estamos ao vivo pela nossa rádio, aguardiandanoticia.com.br, pelo Facebook e também pelo YouTube da Guardiã da Notícia. Eric, a gente está chegando no final e eu gostaria das suas considerações finais. Você é pré-candidato e gostaria de saber por que você merece ser prefeito de Santo André. Gabi, eu mereço ser prefeito de Santo André porque eu represento uma geração que não tem pai, eu represento uma geração que não tem representante político,
eu represento uma geração que foi mal formada na universidade, represento uma geração de pessoas que precisam de um país com oportunidades iguais, de uma cidade que garanta essa base para essa geração criar os seus filhos e construir uma velhice digna. Então eu sou candidato a prefeito, Gabi, porque tem uma população gigante em Santo André que não é escutada, que não é levada a sério, que não é considerada, que não é colocada nos orçamentos, que não é levada a sério, ou seja, que não é tratada como ser humano. Então por conta disso, Gabi, que eu sou candidato. E eu queria agradecer muito a oportunidade e o convite, me colocar à disposição também o Avante para você ir lá visitar a gente. Queria agradecer aqui o meu presidente, o Evangelista, agradecer meu presidente estadual, que é o Josué, e dizer que a gente tem feito um trabalho muito bom aqui com a nossa chapa de vereadores. A gente vai ter uma chapa de vereadores completas, com o número possível e, se necessário, até maior de mulheres do que o estabelecido por lei. Esse é um compromisso que a gente estabeleceu. Estamos formando, né, as pessoas para discutirem política na cidade. Todas as nossas candidaturas serão candidaturas coletivas. Então a gente vai discutir o máximo possível para que a gente oxigenize a política de Santo André a partir do Avante. Esse é o compromisso primário do Avante Santo André, eleger o máximo possível de vereadores e fazer esse debate em alto nível, discutindo propostas para a cidade, para que a gente tenha exemplos novos de liderança. Mais uma vez agradecer você, né? Falar da importância do seu trabalho nesse momento que a gente vive no país, agradecer a minha equipe de assessoria, né? E dizer, Gabi, que a gente vive um momento de exceção no país, né? Mas a gente é um povo forte, a gente vai superar e a gente precisa ter união. Sozinho nós não vamos conseguir. Então, sempre que possível, gente, que for necessário para sair, usem as máscaras. A gente está aqui numa distância segura, eu e a Gabi, né, a mais de 2 metros. O estúdio dela aqui é muito bem equipado, maravilhosa estrutura, Gabi, muito obrigado. Então, você que não tem sintoma, que é a grande maioria das pessoas que vão ser contaminadas pelo Covid, ainda assim você vai contaminar as pessoas. Então usem as máscaras, sempre que possível. Muito obrigado, Gabi. Obrigada a você. Esse foi Eric Eloy, pré-candidato a prefeito aqui de Santo André pelo Partido Avante. Você que nos acompanha, dá uma corridinha no Instagram, curtam lá, sigam o nosso perfil no _Guardiã da Notícia, curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam em nosso canal no YouTube. A gente encerra essa transmissão aqui pelo Facebook, mas você que deseja continuar acompanhando a nossa programação, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, migra para a nossa rádio, aguardiandanoticia.com.br. Na sequência, continua o programa Guardiã do Tempo, é um programa de músicas flashback, cada 30 minutos, com boletins de notícias regionais. Hoje ainda nós receberemos aqui nos estúdios Peri Cartola, vereador de São Bernardo do Campo, e também à noite o pré-candidato a prefeito de Itaquaquecetuba, João Seleção. Não sai daí não, continua, corre lá para o nosso site. A Guardiã da Notícia é música e informação na palma da sua mão. Guardiã das Eleições. Eleições 2020. A Guardiã da Notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para os seus cabelos, brilho das estrelas.